Seja bem-vinda, deusa maravilhosa, que delícia ter você aqui. Mais um dia nesse topo da montanha, com o Mestre Jesus, com Cristo em nós, nos ensinando a manifestar essa identidade crística, elevar o nosso ser da forma para então manifestarmos o reino dos céus na terra. Estou muito feliz de ter você aqui mais um dia. Isso significa que se você está assistindo a esse vídeo, você continua, mesmo com tudo acontecendo ao seu redor, com a decisão interna de viver esse topo da montanha e fazer o que precisa ser feito para acessar a essa nova consciência. Então, de todo o meu coração, meus parabéns pela tua decisão, pela tua disciplina, pela tua dedicação de escolher voltar para casa, certo? Então, queria te dar esses parabéns, 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 parabéns. E agora, você que está chegando aqui através desse vídeo, eu já vou te fazer um convite muito especial. O peça e receberá. É isso mesmo, né? Então eu preciso te pedir. Primeiro, se você já se inscreveu no canal, se você não se inscreveu, esse é o momento que você olha ali embaixo no canal, clica e se inscreve. Do ladinho tem então o sininho que você vai mudar a configuração, porque ele vai aparecer algumas. Você vai colocar então clique em todas, assim, cada vez que eu compartilhar um conteúdo, você vai receber uma notificação para que você já possa então assistir a esse conteúdo. Olha que maravilha! Terceiro, já dá o seu joinha. Vamos fazer um combinado? Você não sabe se esse conteúdo vai ser bom ou não, mas eu quero o teu voto de confiança. Dá o joinha. Se chegar no final do vídeo você gostou, você mantém o seu joinha. Se você não gostar, você dá o joinha para baixo. Combinado? É isso mesmo. Então, vamos a esses acordos. E quero trazer que o espaço aqui dos comentários deve ser muitíssimo utilizado. Por quê? Eu estou gravando com todo amor e carinho para você, mas você fica com interpretações tuas aí. E eu não tenho acesso. Então, utilize esse espaço dos comentários para contar para mim o que você está entendendo, qual a dúvida que você tenha, se você está realizando essa jornada. Use esses passos sem moderação, sem filtro. Bora lá, coloca suas dores, suas angústias, sua gratidão, como é que tá sendo, escreve. E isso ajuda o algoritmo aqui do YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você está chegando nesse dia 8, faz sentido que os dias anteriores estão te levando para esse lugar de você já estar sentindo paz. Algumas pessoas já estão relatando aqui nos comentários que estão acessando esse lugar. Então, essa jornada está fazendo sentido para você? Então, comente. Por quê? Porque isso vai levar o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas. Então, nós estamos chegando no 8º dia, uma semana que nós estamos juntos no topo da montanha. Você já vem sentindo dentro de si mudanças profundas dentro de você. Estar no topo da montanha com Jesus já é simplesmente inenarrável. Então aqui, agora, eu já posso te dizer, com o que você está sentindo ao longo desses 7 dias, porque hoje nós estamos entrando no 8º, quem são as pessoas que você gostaria de convidar para que elas vivam essa jornada também? Então, agora que você já está tendo essa experiência, você já se torna apta a falar com propriedade do que você está vivendo ou não com Jesus, para se tornar uma autoridade de convidar outras pessoas para viverem essa experiência. Olha que presente riquíssimo você tem nas mãos. Então, eu vou facilitar para você. Aqui em cima vai aparecer um card com o dia 1 da jornada, para que você possa compartilhar. Assim como vai aparecer também aqui em cima
o card da playlist completa. É isso mesmo, eu organizei uma playlist completa, então quando você clica lá no canal, você vai ver que já vai aparecer a playlist completa para você conseguir estudar na sequência. Olha que maravilha, tá bom? E lógico que no final, para facilitar para você também, vai aparecer, eu não vou saber exatamente de que lado, tá? Mas provavelmente vai ter o vídeo 1. Se esse é o vídeo 8, eu vou tentar colocar o vídeo 9, não sei em que dia que você vai assistir, o vídeo 9, a playlist completa e o canal para você se inscrever. Top! Então, estou aprendendo a organizar aqui, hein? Estou aqui, ó, refinando para que você não tenha desculpa e escolha viver essa jornada, certo? Então, já se inscreve, já curte e para além. Ali nos 3 pontinhos tem o salvar. Pode ser que você comece a fazer aqui o vídeo e algo te interrompa. Então, clique ali em salvar para assistir mais tarde. Por quê? Porque a hora que você abrir de volta o seu YouTube, você consegue ir lá no assistir mais tarde e continuar este mesmo vídeo de onde você parou. Hã? Pri tá pensando nas coisas aqui para te facilitar. Então vamos lá. O dia de hoje, lembrando, recapitulando, nós estamos no topo da montanha com Jesus, aceitamos nosso ser, aceitamos a abundância, falamos sobre as novas tentações, falamos sobre o acesso, o tempo intermediário, né? As condições desse tempo intermediário e agora nós vamos aceitar o presente. Esse dia, ele é mais longo, ele é mais extenso, mas eu vou ter que recorrer muito mais à leitura. Por quê? Porque tem camadas muito sutis que a gente merece viver em presença deste aprendizado aqui com Cristo. Porque aqui é onde a maior chave vira, tá? A aceitação. A aceitação do presente. Então, eu preciso ser cuidadosa neste lugar junto contigo para que você consiga assimilar esse conteúdo, não mais através do tempo do aprendizado, mas através da tua experiência, direta com a fonte no seu acesso junto com Cristo no topo da montanha. Tudo bem? Então, aqui ele traz, alguns de nós vamos sentir um certo tipo de rejeição. Por quê? Deixa eu só ver como que eu minimizo essa tela. Ele não vai deixar? Deixou. Alguns de nós vamos sentir que a gente gostaria, provavelmente a tua busca espiritual, boa parte das vezes é porque a gente está insatisfeito, com problemas, com coisas dentro de nós, a não aceitação da nossa vida como está. Nós, às vezes, rejeitamos o que vivemos, ou, através do ego, criamos um ideal de como a vida deveria ser que está lá no futuro. Ou nós rejeitamos o passado, ou nós criamos um ideal de como deveria ser no futuro. De qualquer uma dessas duas maneiras, nós não estamos no presente. Nós estamos numa fuga, na busca incessante por um eu idealizado, por um eu espiritual. Principalmente se você estuda o despertar da consciência, espiritualidade, tudo isso vem trazendo para você, dependendo do contexto que você está inserido, que você é errado. E aqui Jesus vai olhar para a gente e falar, então, é este conceito de se julgar como errado que te impede de aceitar o ser que você já é aqui e agora. Quando a gente trabalha a aceitação do ser, não é a aceitação da forma. Ainda que hoje nós vamos aceitar o ser e aceitar a forma. Hoje nós vamos aceitar os dois, tudo bem? E parar de buscar esse eu idealizado que está deslocado para um futuro e não aqui e agora.
É isso que ele quer tirar, esse deslocamento. Então a gente vai fundir, encontrar o mecanismo de nos aceitarmos e nos amarmos hoje, aqui e agora, com o Cristo em ti, do jeitinho que você é, tá bom? E aqui está o maior poder que a gente tem, na aceitação. Nós só conseguimos viver a transformação das circunstâncias externas a partir da aceitação, tá bom? Não é uma aceitação passiva, não significa você se manter em relações tóxicas, não é nada disso. E nós vamos quebrar cada uma dessas camadas. Então, respira e venha compreender com profundidade essa aceitação do teu presente, tá bem? Então, não é a conformidade com as circunstâncias externas, mas esse acolhimento incondicional com o seu próprio estado interno. Aceitando, então, a partir de agora, os nossos sentimentos, sem achar que nós temos que ser de determinada forma, porque estamos nos tornando espirituais, não podemos ter mais raiva. Então ele começa a trazer como essas camadas são que nos distanciam do nosso ser. Olha que lindo! Então nós vamos sair de parar de lutar em busca desse eu ideal e aceitar quem nós verdadeiramente somos hoje, no aqui e agora, e entendendo, compreendendo a profundidade dessa aceitação. E então, abandonando essas formas de como agir, mas respeitando esse presente em nós. Então, aqui ele traz, você não tem que se retirar da vida, se recolher na montanha, né? Para que a tua vida mude. Não, a gente começa a aceitação do ser sem forma com o Cristo para expressar ele na forma do jeito que tudo está acontecendo agora. Tudo te trouxe exatamente a esse lugar. Portanto, aqui vem a capacidade de você aprender a se amar. Aqui, ama a condição de vida que você está. Você consegue compreender que provavelmente foi a luta da tua vida inteira estar nesse topo da montanha com Jesus? Se você já teve o acesso, se você já conseguiu alcançar esse lugar, é onde as buscas cessam. Se você teve o acesso, você sentiu a certeza de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com Jesus, tudo perfeito. Portanto, ame. Ame agora. Ame tudo que te trouxe até esse lugar. Consegue compreender essa camada de profundidade que tudo te conduziu para que agora você estivesse nesse topo da montanha com Jesus? Então, ao invés de se revoltar, ao invés de justificar, ao invés de contar as mesmas histórias e olhar para situações reclamando delas, ame. Ame a tudo, ame a todos, as pessoas que trouxeram dificuldade, ame as tuas mágoas, ame a tua raiva, ame tudo, tudo que te trouxe até aqui, para você viver a profundidade da integração da consciência crística. Agora não é mais o momento da negação. É o momento da aceitação do Cristo em ti, e o Cristo em ti é esse amor vindo à forma. E não importa como a tua circunstância de vida esteja, ela te trouxe aqui. O meu coração nesse momento se enche de uma profundidade. Algumas situações vão mudar instantaneamente. Se você conseguir amar desta profundidade e olhar para cada pessoa que você julga como uma pedra no sapato, olhar para cada frustração que você teve,
olhar para essa história que você escreveu até aqui e reconhecer que se você está aqui assistindo a esse vídeo, você está no topo da montanha com Jesus. E a partir deste lugar, você pode amar. Amar a si mesmo, amar a tua história, amar teus desafios, amar teus inimigos, amar a tudo. Porque tudo te trouxe até aqui. Então, olha como aceitar esse momento presente. E este amor é o que vai transformar essa vida normal, ordinária, em uma vida extraordinária. Amar exatamente quem você é e onde você está a cada momento é o que causará a transformação que colocará o fim ao teu desejo de se retirar da tua própria vida. Você chegou aqui buscando uma fuga. Só que agora ele te traz. Agora vamos aceitar. Porque essa busca pela fuga, ela acabou. Agora é o tempo de aprender a amar. E aqui, todas as frustrações que você sente tiveram um propósito. O propósito de te mover através delas e além delas até a aceitação. E agora, ele precisa esclarecer. Não se trata de aceitar o que você não gosta. Não se trata de você aceitar o mal. Mas simplesmente a aceitação de que a partir deste ponto de unicidade com Cristo, Ele mesmo vai te ensinar o que é aceitação de uma nova forma. E é isso que nós vamos aprender agora. A aceitação das novas condições. Reconhecendo que o teu desejo de que a sua vida seja diferente e o teu desejo de que a sua infelicidade desapareça sejam causados pelos detalhes que hoje existem na sua vida. Ainda assim, você não é chamado a aceitar estes detalhes. Mas a aceitar que você nem gosta do que seja o que for que não gostes. Então, somente então, quando tiveres aceitado a maneiras como te sentes, poderá responder verdadeiramente. Somente quando tiver aceitado como se sente, você deixará de rotular bom ou ruim. E então você poderá lidar com qualquer coisa a partir desse lugar de paz. Então aqui ele já começa a explicar para a gente o que é essa aceitação. Não significa aceitar as coisas que você não gosta. Significa aceitar que você tem um sentimento sobre o que você não gosta. Aqui ele vai trazer alguns exemplos para isso ficar mais claro. Não é não aceitar a vida, é aceitar que você não gosta da vida. Então eu aceito que eu não gosto. Eu tenho a liberdade de aceitar que eu não gostei. O que acontece é que quando a gente começa a buscar a espiritualidade, esses sentimentos que a gente rotula como bom ou ruim, raiva, muita coisa, vão sendo reprimidos. A gente vai acreditando, diante de alguns contextos, que para ser mais espiritual, eu nego o que eu sinto. Eu não posso mais sentir isso. E Jesus vem falar, não. O que te traz a este lugar é verdadeiramente reconhecer e aceitar o que você sente. O que você sente, não a situação. Então, você aceita o que você sente. Porque através dessa aceitação, você se sente em paz. Eu tenho a permissão para aceitar que eu estou pé da vida agora.
E a hora que eu aceito que eu estou pé da vida agora, eu saio da reação e eu entro numa camada mais profunda, que é a resposta a partir do ser. Olha a profundidade desse lugar. Aceitar que você não gosta de algo só faz com que você tenha julgamentos. E não é esse o teu lugar. A simples verdade de que você não gosta do seu trabalho, por exemplo, aceita teu ser e onde ele está agora, ao invés da circunstância externa. Quando falamos de aceitação, não estamos falando dos aspectos externos, mas sim internos. Não estamos falando do velho ditado ou oração que te chama a aceitar aquilo que não pode mudar, mas da aceitação absoluta e incondicional do teu ser que sente. E aqui, você talvez tenha lutado para aceitar o que você não gosta, a fim de ser mais fiel a um ser ideal. E o ser ideal não é o ser que você é nesse exato momento. Você não pode aceitar apenas um ser ideal. Isso não faz sentido. Então, todo o poder de efetuar as mudanças, ele vem desse lugar de aceitação. Não vem de aceitação das coisas como são, mas a aceitação de quem você é no momento presente. Aceitação do seu ser. Haverão muitas coisas em tua vida que tomarão algum tempo para mudar, mas há muitas outras coisas que podem mudar instantaneamente através dessa aceitação radical. Aqui ele começa a trazer um exemplo através da fofoca. Quando você começa a estudar a espiritualidade, você começa a compreender que fofocar não é legal. E aí você passa a ter uma opinião. Eu não quero mais a fofoca, porque se eu não fofoco, eu não gosto de fofoca, porque a fofoca não é espiritual. Você teve um julgamento de que fofocar não é espiritual. E aí, a partir deste lugar, você começa, dentro do teu trabalho tem gente fofocando. E ao invés de você simplesmente falar, eu não gosto de fofoca, você passa a julgar quem está fofocando, porque você escolheu para você que você não vai fofocar mais. Você acha que para o outro ser aceito também, ele também não deve fofocar. Só que neste momento você criou um julgamento e na tua mente você está exatamente fofocando sobre o outro. Fez sentido aqui? E aquilo que você está recriminando, você está fazendo também. Você está sendo um fofoqueiro também, só que camuflado, reprimido, mascarado. Aqui é simplesmente assim. Eu aceito que eu já não quero participar da fofoca. Simples assim. Porque já não faz mais sentido para mim conversar sobre a vida dos outros, falar sobre alguém. Porém, isso faz com que eu simplesmente não participe mais de fofoca. Mas não julgue quem ainda está fofocando. Eu tenho a liberdade para, inclusive o dia que eu quiser fofocar, participar disso livre de julgamento. A aceitação do ser no presente. Então vão ter dias que você talvez, levando em consideração o exemplo da fofoca, queira fofocar sobre alguém. Mas como você colocou como uma regra que fofocar não é espiritual, você vai se recriminar no dia que você estiver coçando para fofocar. E aí você vai lutar contra o seu desejo de fofocar. Então você não está aceitando o desejo que vem. E aqui é a beleza que ele traz, para você não ter nenhum julgamento sobre nada, simplesmente aceitar. Aceitar esse impulso que vem
como um impulso natural para que você possa observá-lo livre de julgamento, sem mais nenhuma reação instintiva condicionada, mas a partir da aceitação, escolher a resposta em alinhamento com o teu ser. Simples assim. Porém, é aqui que vem o nosso maior treino: aceitar os sentimentos que nos vêm, para que a gente possa se permitir, primeiro, não participar, caso a gente não queira, mas não julgar quem está fazendo o que nós trouxemos como uma regra. Porque a regra fomos nós mesmos que criamos. E quando, inclusive, nós tivermos algum pensamento que quebre essa regra, nós vamos nos punir. E é isso que nos atrasa, esse monte de regra que a gente mesmo coloca. Essa aceitação de quem nós somos é a única coisa que verdadeiramente evitará o julgamento, pois não requer que você se vigie e muito menos que você vigie o seu irmão, mas apenas a si mesmo. Requer que conheças a ti mesmo sem julgar a ti mesmo. Exemplo: estou com preguiça. Naquele momento que você sente a preguiça e você a vê, se você falou que a preguiça é feio, você começa a ter julgamentos sobre si mesmo. Porque eu não deveria ter preguiça, porque é feio ter preguiça. Entende como a aceitação da... Eu só tô com preguiça, ponto. Eu não preciso ter mais nada além disso. Eu reconheço a preguiça. Eu reconheço a raiva. Eu reconheço o ódio. Eu reconheço a vergonha. E eu aceito. E essa aceitação sem julgamento me dá a liberdade, porque eu começo a reconhecer o que eu sinto, que antes eu me negava a sentir, porque eu tinha colocado 500 regras daquele ser ideal, do que é ser espiritualizado, que estava lá no futuro. Porque aquele ser ideal não poderia sentir inveja. Porque aquele ser ideal não poderia sentir vergonha. Porque aquele ser ideal não pode ser preguiçoso. Consegue compreender? Você se dá, você se autoriza, você se aceita no momento presente como você é agora. Não gosto do meu trabalho, mas é ele o que eu tenho e o que eu preciso para ter dinheiro. Te é permitido não gostar. Não gosto de fazer isso. Ponto. Você não precisa ter um julgamento, meu Deus, mas é o que me traz dinheiro, então eu não posso pensar assim sobre o meu trabalho. E aí você começa a criar 500 camadas de nuances, se punindo por querer rejeitar que você depende daquele trabalho, portanto você não pode pensar que você não gosta dele. Tá fazendo os bingos aí? E a partir disso, como você aprendeu que é ser espiritual, ter a gratidão, e eu tenho que ter a gratidão pelo meu trabalho, eu não posso sentir essa raiva de ter que vir e olhar para a cara do fulano. O teu problema não é olhar para a cara do fulano e sentir a raiva. Teu problema são os teus próprios pensamentos de achar que é errado você ter essa raiva. E achar que porque você não pode ter essa raiva, porque você reprime essa raiva, quando você vê o outro reclamando,
Você julga o outro também. Então, consegue entender esse bololô todo, desse emaranhado de 500 julgamentos que te trazem o peso simplesmente da não aceitação do momento presente? Do sentimento que veio à tona a partir desse momento de relação com a vida? É um momento de relação com a vida. Você está em relacionamento com a vida. E essa interação vai te gerar sensações. Naturalmente. E você só precisa reconhecê-las e aceitá-las sem nenhum tipo de julgamento sobre elas. Essa é a maior chave que você pode ter, porque a partir do momento que você começa a ter essa humanidade com você, você começa a ter essa humanidade com os outros. Reconhecer que os outros só estão sentindo também. Só que alguns, tomados pela reação de negar, inclusive, o próprio sentimento, de querer excluir essas sensações, acabam reprimindo e isso se tornando muito mais impulsivo, muito mais reativo e levando a comportamentos que depois, às vezes, a gente não consegue nem corrigir, de certa forma, não seria essa a palavra, tá? Mas vamos deixar ela por enquanto, tá? Então, essa aceitação de você em amor vai te levar à aceitação dos demais. Você vai se tornar tolerante com você. E quando você se torna tolerante com você, você se torna tolerante com o outro. E quando você passa a se amar dessa maneira, você passa a amar o outro. Então, é extremamente importante que a gente olhe para essa etapa por conta da tua intolerância com os teus próprios sentimentos. O quanto muitas doutrinas te falaram de que era indigno, de que era errado você sentir o que você sente. Aqui ele traz: sinta, nomeie, perceba, investigue, entre dentro, aceite. E a partir disso, você consegue olhar, começar a ter contato com todos esses sentimentos, com todas essas sensações que vêm naturalmente para você, para que a partir de agora, você comece a levar o seu coração, os seus sentimentos em consideração. Porque eles estão contaminados por visões distorcidas. Mas agora, com o auxílio de Jesus no topo da montanha, você traz para ele. Lembra que você tem o acesso? Então vamos lá. Sentir raiva do... Estou sentindo raiva do meu trabalho por causa dessa situação. É válida a tua sensação de raiva. Valide, reconheça. Você tem a permissão para sentir essa raiva. Não significa que você tenha que bater em alguém. Você tem a permissão de reconhecer e de aceitar essa raiva. Mas o que essa raiva simboliza? A meu chefe não pode me ver sem fazer nada porque ele quer me ocupar. Investigue mais. Leva isso para o teu acesso com Jesus para você compreender o que tem por trás. E aqui começa a investigação. Tudo bem? E aí você vai perceber que você passa então a ser muito mais tolerante, primeiro com você, quanto com os outros. E você percebe que até agora, tanto você vivia na ilusão, como o outro também. E agora você vai aprender a viver o caminho, a verdade e a vida com Jesus.
Então você se torna tolerante porque você não sabia quem você era, mas você está aprendendo com Jesus. E aí você tem uma tolerância de saber que talvez o teu irmão também não tenha consciência de quem ele é. Na verdade, na verdadeira natureza do ser. Fez sentido aqui? Tá bom? Então, tome cuidado para que isso não traga para você uma superioridade moral. Agora eu não fofoco mais. Agora, porque o ego pode te pegar por esses outros lugares. Então ele traz aqui que sobre ali a fofoca, eu simplesmente aceito que eu não quero fofocar. Eu não quero participar. Mas eu não preciso me sentir superior por não fofocar. Muito pelo contrário, eu só aceito que agora, por isso que vem a aceitação do momento presente. Por quê? Porque a gente vive tentando sustentar decisões forever. Então, eu considero a fofoca errada. Não gosto da fofoca. E aí eu julgo que eu nunca mais na vida poderei fofocar. Eu já me coloco numa prisão, tá? E aí, eu vou me esforçar para não fofocar. E eu vou reprimir a minha vontade de fofocar. E enquanto eu conseguir reprimir a base de muito esforço, você vai morder sua língua, jararaca, né? Você vai... isso não é espiritual. E morde a língua e engole o seu veneno. Você está engolindo o seu veneno. E aí você fala, eu consegui engolir, então eu sou superiormente moral. E não, você está engolindo ali o teu veneninho. Ele vai fazer mal para você. O que ele traz? Dê a liberdade de ser. Porque hoje você pode olhar para a fofoca que está acontecendo ali na tua frente e dizer, e ter uma escolha. Hoje eu não quero participar. Me retiro. Assim como hoje pode ter uma fofoca ali e você falar, uau, essa fofoca está interessante, eu quero participar. A questão é você não ter mais nenhum julgamento sobre nada. A liberdade de não ter julgamentos, para você não ter que cumprir esse monte de regras. Simplesmente aceitar. E aí você pode, ao aceitar, nossa, eu queria estar ali fofocando. Puf, passou a vontade de você estar ali. Fez sentido aqui? Consegue compreender? Me conta aqui nos comentários se a aceitação do presente, do que vem à tona, tá fazendo sentido para você. Tá bom? Se você substituir, então, esse ato de maldizer por uma construção mental ou uma regra que diz que você não tolera isso, então você se torna intolerante. E por que atuarás? E então você passa a atuar como um intolerante. Então, onde você vê a fofoca, você começa a julgar os outros, se achando melhor do que os outros, porque você colocou uma regra de que você não participa da fofoca. E aí, segundo uma norma predeterminada, ao invés de você sentir os sentimentos associados a essa maledicência no momento presente, você descobrirá que alguma maledicência surgirá na tua própria fala, disfarçada de outra coisa, ainda pior do que maldizer. Suspirarás e farás referência a algo que alguém disse ou fez, que só mostra que eles não são tão avançados quanto você. E ao fazê-lo, você revelará que é você que não está tão avançado quanto você pensava ser. Então, quando você carrega esse julgamento sobre o que é espiritual e o que não é, vamos elencar aqui? Comer carne, fazer jejum, ir à igreja, ler a Bíblia, beber cerveja, fumar um cigarro, ir à festa, colocar roupa curta, fazer dancinha, sensualizar. Agora eu estou me espiritualizando. E isso aqui
não é espiritual. Meu amor, você acabou de criar tudo isso. Porque não cabe a você julgar o que é e o que não é espiritual. Cabe a você aceitar o teu compromisso de aceitação do seu ser. Simplesmente isso. Você pode não querer mais tomar uma cervejinha. E está tudo bem. Assim como o outro pode beber a cervejinha e talvez ser mais espiritual do que você, porque ele não julga quem bebe a cervejinha. Ele tem a liberdade de tomar a cervejinha dele e se sentir espiritual, porque ele não se sente melhor do que ninguém, nem melhor nem pior. Fez sentido aqui? O quanto tem que tomar muito cuidado com esse lugar de se achar mais espiritualizado do que o outro e colocar esse monte de regras? Tudo bem? Eis a importância agora de você aceitar a ti mesmo no presente. E a partir de agora compreender o que é a certeza. A certeza ela é só no aqui e agora. Exemplo, vamos falar da cervejinha. Você tomava cerveja, você começou a estudar e aí você viu um monte de vídeos falando do que o álcool fazia e aí você parou de tomar álcool porque você quer se espiritualizar, você quer o despertar da consciência, só que aí você fala que você não pode mais estar em ambientes de pessoas que bebam porque elas não são tão espirituais assim e aí você se afasta de outras pessoas por conta desse teu próprio julgamento. Porém, contudo, entretanto, você tem esse julgamento e amanhã você recebe um convite de um lugar que vai ter uma cervejinha, só que você queria tanto estar. Mas você criou uma regra, lembra que você bateu no peito e falou para todo mundo que você não frequentava ambientes que tem bebida? Entende o pagar com a própria língua? A vida vai te convidar para estar exatamente nesses lugares. Por quê? Para você tirar o teu próprio julgamento. E para você entender que está tudo bem você estar lá. É só simplesmente a tua decisão de não tomar cerveja. E que se você for, pode ser que você vá nesse ambiente e não tome cerveja. E não tenha nenhum julgamento mais sobre quem toma ou quem deixa de tomar. E para além disso, pode ser que ali, naquele momento, você sinta vontade de tomar e fazer um brinde. E você se permite aceitar aquele impulso que veio naquela hora e tomar um gole. E amanhã não toma mais. Mas você não vai ter um julgamento mais sobre isso. Tá fazendo sentido aqui? Tá? Então, a certeza não pode ser pré-determinada, porque senão você começa a ter aversão sobre si mesma. Você começa a colocar tantas regras para você que você não consegue cumpri-las, fica insustentável cumprir todas essas regras. E é isso que ele quer dizer. Tire as regras. Aceite o seu ser. Tire essas certezas. Eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais trabalho dessa maneira. Tira tudo isso. Tenha liberdade do ser. Consegue perceber essa sutileza? Tive vontade disso. Aceite essa vontade. A hora que você aceitou, ela dissipa. Você a viu. E aí você tem escolha. Agora nasce a escolha. Porque agora não é você recriminando os teus desejos. Ai, meu Deus, eu não podia mais ter vontade. Já faz 1 ano que eu não faço tal coisa. Não, é legítima a tua vontade. É legítimo o teu sentimento. Assim como é legítimo o sentimento do outro. E a partir do momento que você começa a dar legitimidade para o que você sente, você permite que o outro sinta. É lindo, não é?
Fala para mim. Ser consciente de como você se sente no momento presente. Essa é a única certeza. Portanto, dizer que estás certo de que não gosta da maledicência, ou certo de que não gostas do teu trabalho, ou até mesmo certo de que não gosta de ervilha, é um uso inexato do termo certeza. Talvez fosse consciente do termo ou da palavra certeza como você usava no passado. Mas não agora. Não confunda essa certeza com condição. Talvez penses que eliminar esse tipo de certeza associada ao termo certeza fará com que tenhas ainda menos certezas do que antes. Terás menos certezas em teus julgamentos e opiniões, mas isso é altamente apropriado, sendo uma prática muito necessária para a certeza verdadeira. Então aqui ele traz, a única certeza é agora. E é isso que a gente precisa passar a trazer. Eliminar a certeza que houve no passado e a certeza do futuro, para que você tenha a liberdade de ser. A aceitação do teu ser, do que vem à tona em relação com a vida neste momento presente, para que você possa ver, aceitar, sentir, experienciar, sem reprimir, sem recusar, sem regras. A partir da tua verdadeira relação direta com tudo que foi negligenciado até agora. E aí a gente começa então a aceitar os sentimentos do ser, da ilusão, porque eles foram sentimentos gerados pelo sistema de pensamento do ego ou pela amargura do teu coração. Então a gente ainda está operando pelo sistema de pensamento do ego. Nós estamos vivendo a criação da nova consciência. Então aceitar o que vem à tona, livre de julgamento, é o que nos permite entrar no acesso e aprender a nova forma do ser através da consciência. Se eu julgo, eu perco esta oportunidade linda que se abre nesse espaço de consciência, ok? Outro erro que pode ocorrer é você se negar aos teus sentimentos em favor do que você percebe como o caminho mais elevado para a iluminação. Pensarás que sabes distinguir entre o real e o irreal, entre a verdade e a ilusão. Negando os teus próprios sentimentos, tenderá a negar os sentimentos dos demais. Então aqui ele fala, não negue o que você sente. É o momento de aceitar o que você sente para que a gente possa olhar para isso com mais profundidade, tá? Isso não significa que seja indiferentes aos sentimentos de ninguém. Nem daqueles que vivem na verdade e nem daqueles que vivem na ilusão. Então aqui nasce a verdadeira compaixão. Por quê? Porque a gente reconhece que esses impulsos que vêm estão ainda vindo do condicionamento que nós tínhamos antes, da programação que a gente recebeu. Então a gente tem ali uma raiva de tal coisa e aí você percebe que você quer negar a raiva. Então você tem duas aceitações aqui. A aceitação da raiva e aceitar que você pensava que você tinha que negar. Ó, que presente, que oportunidade. E a partir disso, você legitima o que o outro sente. Você não tenta podar o sentimento mais do outro. Porque você agora passa a começar a ouvir, a compreender, a verdadeiramente, com o intermédio de Cristo, no topo da montanha, você precisa levar para Ele, trazer o discernimento ali para você. Tá bem?
E a partir do momento que você começa, então, a aceitar os teus sentimentos no momento presente, você começa a ter consciência da tua capacidade natural de responder verdadeiramente, porque aceitaste os teus sentimentos no momento presente. Isso é a certeza. Simplesmente significa que estás envolvido em uma situação ou um relacionamento na vida que suscitou esse sentimento. Quem tu és é revelado, e esse sentimento proporcionado pelo corpo se torna agora um ajudante a teu serviço como um caminho para a expressão verdadeira do seu ser na forma. O ser da forma não pode ser negado. Ele está sendo levado a ser elevado. Então a gente está pegando, reconhecendo toda essa humanidade, reconhecendo todas essas sensações mundanas, humanas e tudo mais, e levando elas para o ser sem forma, para a gente aprender o que elas verdadeiramente significam. Livre dos conceitos do ego que nós aprendemos até agora. Então agora começa a verdadeira jornada, tá bom? Não se trata de observar, e aqui ele traz que não se trata de observar um potencial daquilo que poderia ser. Se teu irmão ou irmã simplesmente seguisse o caminho que te foi mostrado. Trata-se de observar aquilo que é. Aqui ele traz sobre a aceitação do outro. Uau! Respira aí agora, hein? Agora a gente vem com a pedrada, tá? Aqui, como o ego traz pra gente aquela dualidade entre reclamar de quem fomos e querer que a gente tenha uma visão de quem devemos ser, mas a não aceitação de quem somos, então existe quem eu recrimino que eu fui, quem eu desejo ser, como o ego, né? E a única coisa que eu não tenho é a aceitação de quem sou. Portanto, você tem um eu idealizado. E aí, como são as nossas relações hoje? Olha só. Você se relaciona com o eu idealizado do outro, com o potencial do outro, e não com quem ele é agora. Filhos, trabalho, tudo. Ou você não se relaciona com quem ele é, porque nem você sabia quem você era. Agora você está assumindo a tua identidade em Cristo. Agora você sabe que você é um filho de Deus, aprendendo a expressar o Deus na forma. E que o teu irmão, vou falar teu irmão, mas pode ser o teu filho, o teu marido, tua mãe, o teu pai, eles não sabem quem são. E aí, até então, se é um filho, você se relaciona com o potencial de quem ele pode ser. E aí você está tentando o tempo inteiro manipular a criação dele para que ele se torne um filho bondoso, para que ele se torne um filho amoroso. Meu filho tem um potencial gigante. E você se relaciona com o potencial. E você deixa escorrer pelos seus dedos a aceitação do ser. E aquilo que você reprime em você, você reprime no outro. Então, se você estava reprimindo a sua raiva, você explica para o seu filho que não é legal ele sentir raiva. E você cria nele esse potencial que você queria para você, do ser espiritual sem raiva. E aí você quer ensinar para o seu filho para que ele não sinta a raiva também. E você não aceita que ele tem raiva. Porque você não quer aceitar a raiva em si mesmo. Então, esta aceitação, ela vai trazer uma camada de liberdade extremamente profunda. De você parar de querer o teu eu ideal
e aceitar o ser agora, assim como você vai passar a dar permissão e aprender a amar o outro na aceitação de quem ele é agora. E aqui nascem dois momentos. Primeiro, você vai reconhecer a partir de agora que ele também tem o ser crístico nele. Então ele tem o Cristo nele. Ele só não aprendeu a viver essa relação. E aí você pode amar o Cristo nele e aceitar que na forma ele tem raiva, tá aprendendo a lidar com tudo isso. Você não recrimina porque ele tá tendo contato com quem ele é e aprendendo a ter as interações da vida que ele tem. Mas você para de projetar um eu ideal nele, nas tuas relações, de que meu marido vai mudar, tal coisa vai acontecer. Não, aceita o aqui e agora, meu amor. A única coisa que tu tem é o aqui e agora, tá bem? O que ele traz aqui? Que o ser egóico, que é essa personagem que nós vivemos até agora, é uma construção que nós fizemos a partir destas relações para que a gente se sentisse seguro no mundo. Então, o que era o ser egóico? Eu criei uma parte que eu me apresento ao mundo como eu acho que o mundo quer que eu me apresente para que eu me sinta seguro e aceito. Olha se você é mãe, que é o que a gente vai condicionando nossos filhos. Você é tão boazinha quando você faz isso? Você vai deixar de amar quando ela expressa raiva, quando ela bate uma porta? Você deixou de amar? Então entende como aí a criança vai desenvolvendo o quê? Eu não posso falar, gritar, eu não posso chorar porque eu incomodo a minha mãe. Então ela faz o quê? Reprime o choro. Então olha, você consegue compreender a camada do que nós estamos entrando aqui? A profundidade da liberdade da gente entrar em contato com os nossos sentimentos, ouvi-los, aceitá-los, aceitar a validade deles, aceitar tudo que a gente soterrou, para a gente aprender essa nova relação a partir do ser sem forma com Cristo, para que a gente expresse então isso na forma. E a partir deste momento que a gente vai vivendo, nós autorizamos, principalmente as pessoas que nós mais amamos, a entrarem em contato com tudo que elas têm dentro delas. Quer mais sagrado do que isso? Você dar a permissão para o outro ao seu lado se expressar. A liberdade do outro sentir. Talvez em contato com o ser crístico. Talvez em contato com o ser egóico. Ele pode estar desperto, consciente dos sentimentos, como ele pode não estar. Mas nasce uma compaixão interna em você, que aquela é a expressão do ser dele. Assim como você está aprendendo a se relacionar com este lugar em segurança, onde você não precisa mais mascarar nada, mas sim ter a liberdade de aceitar a tua humanidade, certo? Então, esse tempo da unidade, tempo da aceitação, ele é necessário até que você tenha a aceitação plena do teu ser, que é o que a gente vai trabalhar agora com Cristo. Cada situação
e cada sentimento de que não gostas te afastarão da união e te levarão à separação. Todos os sentimentos de não aceitação levam a um sentimento de que você precisa aprender como aceitar. E aqui ele traz, não é isso. Simplesmente se permita estar em contato com esses sentimentos que passam a vir à tona. E perceba o quão libertador será você aceitar todos os teus sentimentos, sem quebrar mais a cabeça, para descobrir qual sentimento é verdadeiro ou qual sentimento é falso. Reconhecer já não será problema. Tenha contato com isso. E você vai perceber que a partir de agora, os teus sentimentos, eles não te enganam mais. Mas eles passam a te apoiar na expressão do teu verdadeiro ser. A verdadeira representação de quem tu és agora. Eliminando, então, todo pensamento que diz que pode equivocar-te ao seguir os teus sentimentos. Não significa que você ter raiva de alguém, você tenha que bater em alguém, pelo amor de Deus. Ele só está dizendo, aceite que você tem raiva. Aceite que aquela situação te gerou indignação. Aceite que aquela situação te gerou a vontade de matar alguém. Aceita que você ficou puto. Vou trazer um outro lado. Aceita, tá todo mundo falando da dor, de não sei o quê, e você também não tá sentindo. Vou trazer aqui com relação a uma experiência que eu vivi pessoal. Quando eu te passei pelo eu vou ser muito transparente aqui, pelo aborto. Eu tive uma gravidez, quem não sabe, no ano passado. Ficamos felizes da vida, descobri ela com 3 meses já. Foi assim, a coisa mais maravilhosa, né, do mundo. E quando a gente foi fazer o ultrassom de sexagem ali com 5 meses, o feto estava sem vida. Eu já tinha contato com esse espaço. E eu consegui compreender numa camada que não dá para explicar com palavras. Eu tive a aceitação daquela perda. Precisei passar por um aborto, precisei passar para ele ser induzido, né? Não é uma situação fácil de se viver, você estar dentro de uma maternidade para retirada de um feto. Então tem várias coisas ali que aconteceram naquele contexto. O que era pior para mim eram lógico que eu estava sentindo aquela perda, lógico que eu estava sentindo aquele luto, mas eu estava com uma aceitação de que se foi isso que aconteceu, quem sou eu para brigar com Deus? Eu aceito, eu passo por isso, não sei em que situação, talvez se essa gestação tivesse evoluído, talvez essa criança viesse com uma má formação, então olha que presente de Deus, né? Então eu consegui receber até aquilo como um presente divino. Porque o meu contato com a fonte era tão grande já naquela época, e eu sou muito grata a isso, porque eu já vinha desenvolvendo tudo isso, que eu aceitei. E aí, as pessoas queriam que eu me sentisse mal. Todo mundo que vinha falar comigo não sabia como falar comigo. E além de não saber como falar, a cara delas de que eu tivesse bem fazia com que eu falava, gente, mas será que eu tenho que falar que eu tô mal? Consegue compreender aqui que eu comecei a me sentir mal de talvez falar que tava tudo bem, porque era um absurdo eu falar que tava bem para os outros. E aí eu quis querer me sentir mal para me comportar como os outros esperam que eu teria que me sentir com aquilo acontecendo.
Agora eu te pergunto, que situação na tua vida você está mantendo viva porque os outros te dizem que é assim que você precisa viver? Pausa, respira. Que sofrimento você está carregando para não se dar a permissão de soltá-lo, porque todos os outros ao seu redor dizem que você tem que estar em sofrimento porque aquilo te aconteceu. Essa aqui pegou, hein? Vai servir, hein? Você se colocar num lugar de sofrimento, porque você não pode parecer feliz, estar feliz, mesmo que aquilo tenha te acontecido. Porque não é lógico para os outros. Consegue compreender aqui? Então, olha para esse lugar. Senti de trazer para você esse contexto, porque veio aqui muito forte, né? O quanto eu não me autorizo a me sentir bem, porque os outros querem que, segundo os outros, eu deveria estar me sentindo mal. E aí você começa a se questionar e você fala, não, né? Eu não posso estar bem mesmo. É profundo isso, tá? E eu precisei, neste processo aí que eu estou trazendo exclusivamente, eu quase fui para um buraco, não porque eu tivesse que estar no buraco, mas porque eu precisei me afastar dos outros verdadeiramente, por um bom tempo, inclusive das redes sociais, porque quem vinha falar comigo vinha cheio de dedos e trazendo todo esse contexto que eu falei, cara, deixa eu sumir. Porque eu não tô vivendo isso dessa maneira, né? E aí eu sou um monstro. Então perceba esse lugar, tá bem? Então aqui você vai deixar todo esse julgamento de lado e escolher começar a aprender a seguir verdadeiramente os teus sentimentos e a aprender a confiar, a validar cada um deles, porque todos eles estão trazendo a expressão de quem é você, a autorização de ser quem você é, em unicidade com o Cristo em ti, se permitindo, se autorizando, tendo a liberdade de expressar o ser puro, o ser pleno que você é na forma. Tudo bem? Por exemplo, quero trazer um exemplo aqui da criança. Quando a gente olha para a criança, graças a Deus, hoje, com tudo que eu vivo internamente, eu posso proporcionar a Thalita, como mãe, a oportunidade dela sentir, a oportunidade dela se expressar. Quantos de vocês que estão assistindo eram obrigados a falar oi, abraçar, beijar pessoas que você não gostava? Ah, mas isso é falta de educação. Ela é só uma criança expressando, ela está vivendo naquele momento, na brincadeira dela, ela está expressando o ser dela. Ela está conectada, ela está fundida naquele momento de flow de uma brincadeira. Por que é que você vai interromper? Deixa ela terminar de brincar. A hora que ela terminar de brincar, ela vem e ela fala oi. Ela vem e ela abraça quem ela quer, se é que ela quer. Mas ela não é obrigada a fazer isso. E isso começa a te dar a permissão de você também. De não só para agradar o outro, só para ser conveniente ao outro, só para ser educado ao outro. Eu vou trazer outra coisa aqui, que eu aprendi a me dar a liberdade. Visitas na minha casa.
Tem uma pessoa me ligando insistentemente. Será que aconteceu algo com a minha filha na escola? Veremos. Acho que não. Então vamos lá. Quando as pessoas vêm em casa, antigamente eu era a pessoa que ficava fazendo sala. Pessoas que vêm para dormir, os meus amigos pessoais que frequentam a minha casa. Eu aprendi a me autorizar a descansar quando o meu corpo pede. E não tentar sustentar, caindo aos pedaços, não ouvindo, com os olhos fechando, caindo ali só para fazer sala. Então, hoje, quem frequenta a minha casa, já faz anos isso, tá? Eu me autorizei isso lá atrás ainda. A hora que eu estou cansada, eu falo, olha, você quer ficar aqui? Eu preciso me recolher. Eu estou cansada, eu vou dar uma cochilada. Se você for ficar aqui, você quer que eu já deixei a cama arrumada, você quer ficar assistindo televisão, você quer isso, você quer aquilo, ou você quer... Eu dou a liberdade da pessoa ficar, eu mostro como ela funciona tudo. E são pessoas que já entenderam que é assim. Talvez ela vai ficar ali com a Mauri, eu tiro um cochilo e eu volto. Plena, presente, entregue, mas não mais me esforçando para estar ali. E sabe o que é mais gostoso? Essas pessoas, a partir de então, também se permitem fazer isso também. Tá? Então, assim, vá percebendo lugares que você se força para ser agradável, sendo que podem existir acordos que dão permissão para a tua leveza na tua vida. Certo? É isso, prática de hoje. O que é que você tem negado sobre você para ser espiritual? Quais todas as coisas que você abriu mão e que você julga sobre o que é ser espiritual? Sabe aquelas coisas que você, a hora que tá mexendo ali, isso não é espiritual? Anote. Anote e olhe para elas. Olhe para tudo que você tem um julgamento, um tom crítico dentro de você. De que você colocou, porque essa crítica com o outro significa que você colocou essa regra, primeiro, de que você não vai nunca mais se comportar dessa maneira. Qual é a questão? Não significa que você tenha que fazer. Aqui é identificar quais são as grades da tua prisão. Porque você está tentando sustentar essa imagem. Então, é simplesmente olhar, tirar o teu julgamento, só isso. Você não precisa ir lá e fazer as coisas. É só você olhar tudo que você julga e dar permissão. Ok? Entre no seu altar santo. Entre no seu acesso. Pode pedir a Jesus te mostrar quais são essas grades que estão te privando da liberdade de ser, tá? Então esse é o lugar. Espero que você desfrute da tua companhia com Jesus no topo da montanha, com a permissão de aprender e se permitir a sentir tudo que vem, sem julgamento nenhum. É isso, deusa. Nos vemos amanhã. Lembrando que aqui no finalzinho do vídeo tem o vídeo 1 para você que chegou aqui. Tem a playlist completa, tem o canal para você seguir, pode ser que esteja invertida essa ordem. E se for, né, no próximo dia, já vai ter o próximo vídeo aqui também, que eu estou organizando isso também. Combinado? Agora sim. Deixou o seu like? Sustente. Comente. É isso.